pessoal, boa noite. Vamos começando hoje mais uma live, os nossos conversês aqui, e hoje o tema é por que devemos ficar atentas às nossas escolhas inconscientes. Eu sou Ana Cláudia Marques, terapeuta integrativa e escritora, tá? E a gente vai falar desse tema, dessas escolhas inconscientes, porque realmente elas estão no controle da nossa vida quando a gente não sabe que elas existem. Antes disso, o que eu vou fazer? Mandar convitinhos para a galera que está comigo, as minhas amigas, né? Vocês que estão chegando também podem estar enviando convites para suas amigas para escutarem aqui a live. Gente, quando eu faço essas coisas eu não consigo pensar, então eu dou aquelas travadas para falar, pode dar risada, porque é assim mesmo que acontece. Então vamos lá, e já eu estou começando a live, só um minutinho, terminando aqui de chamar mais algumas pessoas. E vamos que vamos, vamos que vamos. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. É isto, beleza? Já convidei todo mundo, tá? E bora pra live? Eu sempre tenho a minha colinha aqui, então de vez em quando vocês vão me ver olhando pra lá, mas é porque eu não gosto de perder o fio da meada, tá? Sou uma pessoa bastante metódica e gosto de ter isso pronto para não perder nada do que eu quero falar para vocês. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos falar sobre escolhas, né? E entendendo que a maioria das pessoas acha que é dona das suas escolhas. Eu também achava, sei disso, né? Também estava crente que estava abafando, que eu escolhia tudo na minha vida, até descobrir que o buraco era mais embaixo e que não só Freud, mas Reich, todos os seus discípulos já falavam, né? Descobriram aí que tem muito inconsciente, né? Tem muita escolha inconsciente aí que tá rolando na tua vida e você sequer percebeu. E a única forma de você impedir que essas escolhas inconscientes, né, estejam no controle, porque nem sempre elas são boas para você, tá? E que elas mandem na sua vida, né? É começar a entender o motivo de que pelo qual elas estão acontecendo. Então, a hora que você começa a entender, elas já deixam de ser inconscientes, tá? Elas vão rechear a nossa vida, gente. Elas são mais do que uma escolha automática, tipo, eu só uso esse caminho para ir para o trabalho, ou eu sempre peço o bife à parmegiana na quinta-feira, entendeu? Então, não é só isso, é mais profundo. Então, o inconsciente, o que ele escolhe pela gente? Com quem que a gente vai se relacionar, isso seja a nível amoroso, seja a nível familiar, que é o mais íntimo que a gente tem, seja a nível de amigos, de amizades. Então, o inconsciente está, sim, comandando tudo isso e muitas vezes a gente não tem ideia. Então, com quem a gente vai se relacionar, né? Se a gente vai dar ruim ou dar bom no emprego que vai pegar, se a gente vai ter sucesso na vida, se a gente vai adoecer ou vai aproveitar um momento, tudo isto é o inconsciente que está no comando, tá? E se a gente for olhar a fundo, essas escolhas lá no início, a princípio, né, elas são feitas para nos ajudar, para nos proteger de situações em que a gente pode sofrer, em que a gente pode encarar aí algo desconhecido que nos dá medo,
né? Em que a gente pode ser posta à prova, que a gente pode errar, que a gente pode passar vergonha, situações em que a gente pode eventualmente ser trocada, ficar de segundo plano, situações em que as nossas ideias não vão ser consideradas, em que a gente não vai ser vista. Então, às vezes, a gente faz escolhas para evitar essas situações em que a gente vai sofrer. Então, o inconsciente, ele trabalha para a gente, tá? Ele está trabalhando para a gente, deveria ser a nosso favor, mas muitas dessas escolhas são feitas com base em momentos ruins da nossa vida, tá? A origem delas vai remontar ao período intrauterino, tá? E também à nossa infância. E, óbvio, a gente não vive só isso. A partir do momento em que aqueles traumas iniciais, né, ou acontecimentos iniciais se instalam, ao longo da nossa vida, a gente vai crescendo, e situações vão se repetindo e vão reforçando, né, algumas crenças, algumas atitudes nossas, e aí a gente fala, não, só tem que fazer desse jeito. O nosso inconsciente, né, entende que você só vai ter que fazer daquele jeito. Então, vai reforçando ao longo da vida e você vai ter sempre escolhas inconscientes que levam para determinados resultados. Sabe aquele papo de coach que diz que para mudar o resultado, você tem que mudar o jeito de fazer? É verdade, tá? É papo de coach, mas é verdade. Só que vamos entender que muitas vezes as coisas que você está fazendo não são conscientes. A escolha não é consciente, ou seja, na hora que você fez a ação, você está achando que foi você que escolheu de boa, tal, mas tem um fundo ali que, cara, você não está no controle. Então, vamos olhar. Vou dar um exemplo aqui. Então, uma mulher, por exemplo, que quando era criança se sentiu abandonada, não cuidada, ou às vezes até, né, dependendo da situação em que vivia, né, como agravante, aí recebeu responsabilidade de, além de não ter quem cuidar dela, ter que cuidar de outras crianças, do irmãozinho, do priminho, de seja lá quem for, né, de uma casa, substituindo adultos que estavam ausentes, por qualquer motivo, gente, tá? Pode ser porque o pai foi embora, a mãe tinha que trabalhar, pode ser porque um morreu e o outro tinha que trabalhar, e aí, quer dizer, enfim, largou para a criança, não importa, mas isto ficou ali marcado, gravado, tá, nessa criança. Para sobreviver, o que esta criatura precisou fazer? Ela precisou desenvolver responsabilidade, ela precisou ser forte, precisou minimizar os erros, ou seja, fazer tudo de uma forma que ela errasse o mínimo possível, porque senão, além de tudo, ela ia apanhar ou tomar bronca, seja lá o que for. Então, veja, para a sobrevivência, você acaba desenvolvendo, né, recursos aí, tudo bem? Que não tem problema nenhum desenvolver os recursos. Só que o que mulheres com esse perfil, né, vão fazer, né? Tô vendo que o pessoal tá entrando, tudo bom? Pessoal, eu vou continuando aqui, depois eu dou uma passada, tá? Então, uma repassada aqui. Então, o que mulheres com esse perfil de serem fortes, responsáveis, né, que não querem errar, o que elas escolhem inconscientemente ao longo da vida delas, né? Tudo que elas vão escolher, primeiro, elas vão escolher para nunca mais se sentirem abandonadas. Então, elas vão escolher ser fortes. Elas são as chamadas mulheres guerreiras, que resolvem tudo sozinhas. Sabe aquele ditado que diz: ah, quando você quer dar alguma coisa para resolver, dá para alguém ocupada? É com essas mulheres que a gente está conversando. É dessas mulheres que a gente está falando, tá? Então, o lado que normalmente ninguém vê dessas criaturas é que elas têm medo. Medo, de novo, então, como eu falei, de serem abandonadas, né? De ficarem sozinhas ao léu. Medo de se entregar, porque as pessoas que tinham que cuidar dela não cuidaram, né? Elas têm medo de serem cuidadas e depois serem largadas. Elas têm medo de serem
de se entregar e depois serem abandonadas, né? Então, quais são as escolhas inconscientes que esta pessoa faz, né? Ela vai estar, por exemplo, sempre cuidando de outras pessoas. Ela não vai querer nunca ser cuidada, ela não vai aceitar ajuda, mas ela vai estar sempre cuidando, vai estar sempre ajudando. Então, sempre vai ter um familiar doente, um familiar todo cagado, sem grana, que ela vai ter que ajudar, companheiros que não cresceram, né? E parecem mais filhos do que parceiros amorosos, amigos que estão sempre na merda, ela tem que dar uma ajudada, né? E outra, puxa, não, mas não tem nada disso, nossa, mas ela vai arrumar alguma coisa para fazer, garanto. Ou vai se envolver em 200 projetos sociais, ou vai cuidar de bicho, resgatar e tal. Cara, vai fazer. Por quê? Porque ela tem que estar sempre fazendo algo para os outros, que foi assim que ela aprendeu a agir. Então, é uma escolha inconsciente, tá? Agora, o detalhe ela tá fazendo tudo isso e a vida dela tá ótima. Não, ela tá fazendo tudo isso e a vida dela está uma zona, uma bagunça. Não desenrola, tá? Não faz nada e ela tá escondendo todas as poeirinhas debaixo do tapete. Por quê? Porque o inconsciente dela prioriza que ela se mantenha forte, né? Guerreira, fazendo tudo para todo mundo, que foi assim que ele aprendeu. Então ele não vai deixar espaço para ela gastar para arrumar essa bagunça. Mas aí você fala, mas Ana, que coisa besta, né? Por que essa pessoa escolhe isso? Gente, é uma escolha inconsciente. Se fosse consciente, ela pegava e largava tudo na hora, fazia tchau, né? Qual que é o lance dessa escolha inconsciente? O que ela ganha com isso? Primeiro e mais importante, ela está sempre no controle de tudo. Olha que maravilha, né? Segundo, ela pode mostrar muitas vezes para quem não cuida dela, para quem não cuidou dela, que ela é valorosa, que ela é digna de ser vista, que olha, ela tá cuidando dessa pessoa, então olha, agora você pode me amar, porque agora eu tô cuidando de você. Se o que eu fiz para você antes não foi o suficiente, agora eu tô fazendo mais e mais. Agora é suficiente? Agora você pode me amar? Então, é aí que ela começa, né? O que ela ganha? Quer ver outra coisa que ela ganha? Ela também, dependendo de como a coisa se processou, ela pode se vingar, né? De quem não cuidou dela, entendeu? Porque essa pessoa nunca olhou para ela e agora ela tem que olhar por essa pessoa. Aí ela, toda vez, ela vai cuidar, ela vai dar o dinheiro, ela vai limpar a bunda da pessoa e vai falar assim, tá vendo? Se não fosse eu, ninguém fazia nada por você. Se não fosse eu, você estava na miséria. Se não fosse eu, você não tinha que comer. Se não fosse eu, é o se não fosse eu, tá? Então, ela tem esse ganho também, é um ganho de poder. Não é só o ganho de controle, não é só o ganho de ser forte, né? Eu dei a volta por cima e eu tô passando com o trator em cima de você, tá? Então, isso são escolhas inconscientes, com ganhos inconscientes, tá? Só que sabe qual que é o problema desses ganhos, dessas escolhas? É que eles tiram toda a energia da pessoa, tá? Porque pensa bem, enquanto ela tá gastando todo o tempo dela, ou, né, a força vital dela, você chama o que você quiser, sendo guerreira, sendo forte, sendo Madre Teresa, sendo a salvadora da pátria, sendo a pessoa mais legal da família, sendo a cuidadora de todo mundo, né? Ela não está cuidando da própria vida. Ela não está cuidando dos próprios sonhos, tá? Então, isso é muito importante, presta atenção. Toda vez que a pessoa está dando voz para esse inconsciente e fazendo escolhas, né, em nome do altruísmo, do ser boazinha, do ser forte, ser guerreira, ela está tirando energia para gastar com ela mesma, com os projetos dela, com os sonhos dela, tá? Então, guarda isso, tá?
E o interessante é que essas pessoas, elas têm muita energia, tá? Mas mesmo se ela lembrar que ela tem um sonho, ou que ela teve um sonho quando era mais moça, tudo isso parece distante, parece impossível. Por quê? Porque ela nunca tem tempo, porque ela nunca tem grana e, como eu já disse, não tem energia para se dedicar a eles, tá? Ela nunca vai ter. Tudo bem? Então, guardou aí? Beleza. Tem também um outro exemplo que eu gosto de dar, que eu gostaria bastante de que vocês prestem atenção, que é basicamente o contrário. Enquanto tem essa mulher aí que é forte e guerreira, a gente também tem aquelas mulheres que são, parece que elas são frágeis. Sabe que você fala assim, nossa, parece um passarinho, né? Sempre tá acontecendo tudo com ela, tal. É uma mulher que, né, é um outro exemplo, mulheres que sofreram quando crianças, né? Abusos verbais, abusos psicológicos, né? Ao longo, não só na infância, mas ao longo da vida. Pode ser até abusos mesmo sexuais, em que ela teve que ficar calada, ou que quando ela contou, não acreditaram no que ela falou, né? Ou insinuaram, ou falaram mesmo diretamente que ela provocou a situação, ou que ela foi culpada, que a atitude dela, que ela se insinuou. Gente, coisas assim absurdas e que acontecem, né? Quando já tem esse histórico, tá? E esta criança vai crescendo e continua sendo humilhada, diminuída, desacreditada, quando não acreditam nela, quando debocham do potencial dela, quando dizem que ela não tem potencial, que ela é uma porcaria, que ela é uma merda, que ela não vale nada, que ela não vai ser nada na vida, vai, né? Quantas coisas, né? Esta pessoa, né? Ela cresce e ela não acredita em si mesma, tá? Então ela não tem autoconfiança. Ela tem certeza que não acreditam nela, né? Ela se acha uma porcaria, ela não tem autoestima, tá? Ela não gosta mesmo, não gosta de si, não confia em si mesma. Ela, com essa coisa de não acreditar em si mesma, ela também acha que ninguém vai acreditar nela. Porque as pessoas que deveriam ter dado força para ela crescer foram as primeiras a dizerem que ela não valia nada. Foram as primeiras a não acreditarem e protegerem ela, tá? Então, o que essa pessoa tem lá no fundo, né? Ela tem medo de ser atacada de novo, independente de qual é o nível de ataque. Se é um nível corporal, se é um nível psicológico, se é esse ataque verbal, né? E ela vai fazer escolhas inconscientes para não ser mais culpada, para não ser mais atacada, para não ser mais humilhada e para ser amada, para que acreditem nela, né? Então, quais são algumas escolhas inconscientes aí que ela vai fazer, tá? Ela vai tentar se esconder, não ser notada onde passa, né? Por quê? Porque, gente, se você ficar na moita, sabe aquele quadro que falava assim, como é que, já como é que é? Já me encontrou no meu cantinho? Já descobriu aqui no meu cantinho? Então ela vai ficar naquela, ela vai ficar naquele cantinho e falar, deixa, tomara que ninguém me veja. Por quê? Porque aí eu tenho menos chances de passar por aquilo de ruim que eu já passei, tá? Ela vai tentar ser boazinha, vai tentar ser sempre doce, sem boca para reclamar de nada, sabe aquela coisa de, ficar quietinha aqui na minha, né? Então não vai falar nada, tá? Ela vai ter a tendência de depender sempre de pessoas mais fortes que ela, que vão acabar guiando a vida dela, tá? Ela não tem boca para nada, ela não tem vontades, tá? Ela não acredita nela, então deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E deixa pegar alguém que me leve, que me carregue nos sonhos, nos objetivos dele, nas coisas, porque eu não tenho vontades, né? Ela não escolhe nada, ela aceita tudo o que acontece para ela como destino, a lua, o astro da semana, a vontade divina, enfim, sempre vai ter
isso, ela nunca está no comando, tá? E o que que ela ganha com isso? Vamos pensar. Bom, cada vez que alguém a maltrata, né, maltratar essa pessoa, e isso pode ser num bullying, lá na época de escola, pode ser comportamentos abusivos de trabalho, em relacionamentos que ela vai ter, amizade, onde tem gente que está sempre aproveitando dela. Sempre ela vai poder dizer que ela não tem culpa daquilo acontecer e ela vai provar para o mundo que essas coisas sempre acontecem com ela porque ela é uma vítima. Então, ela inconscientemente vai buscando pessoas e situações dos mesmos padrões que ela viveu antes. Por quê? Porque finalmente agora ela vai poder provar que ela é vítima, coisa que ela não conseguiu provar lá atrás, tá? Então essas escolhas inconscientes, percebe, que são primeiro tentando fazer esse resgate, né? Mas sempre deixando ela numa posição, vamos dizer assim, confortável, inconscientemente, porque ninguém fica confortável como vítima, tá? Mas em que ela pode falar, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não fiz isso. Isso chegou até mim, eu sou uma vítima, tá? Outra coisa que ela ganha, né, com essas escolhas inconscientes. Quando ela tem pessoas mais fortes, mais, sabe, diretivas, linha dura, guiando a vida dela, né, isso também tira a responsabilidade que ela teria por qualquer erro que vá acontecer, por qualquer problema que aconteça. Então, ela é inocente até que alguém prove o contrário. Então, se ela entrar num relacionamento ruim, né, e a pessoa de início era um doce e depois vira um monstro, ela vai falar, eu não tenho culpa, eu não vi, tá vendo? Como que eu podia saber? É inocente. Então, é como ela não tem, ela perde esse feeling, sabe? Esse sentimento de autoproteção, tá? Então, buscando ser protegida, ela vai buscar alguém forte, mas muitas vezes ela vai buscar alguém forte, né? Mas não forte e amoroso. Ela vai buscar alguém forte e abusivo, tá? O que que acontece? Essas escolhas inconscientes dessa pessoa vão tirar a oportunidade dela desenvolver a autoestima dela desenvolver a autoconfiança e também de escolher o que que ela quer para a vida dela. Então ela vai estar sempre à mercê dos outros e das situações, tá? E essa pessoa também acaba escolhendo ouvir pessoas que dizem que, nossa, você vai fazer isso? Não, mas isso não é o momento. Imagina, isso é impossível. Ou, isso não é para você. Imagina, você não tem competência para isso. Olha, melhor nem tentar. Olha, eu tô tentando te proteger, né? Então, são pessoas que sempre vão dissuadir ela de voltar para a vida, buscar objetivos, buscar quem ela é, buscar o que que ela quer, tá? E então, assim, esse é um outro tipo. Então, percebe que são dois tipos diferentes, né? Uma se ganha, né? Sendo forte, e outra ganha sendo fraca, tá? Mas ela vai estar sempre fazendo escolhas conscientes, inconscientes, para continuar neste padrão, tá? Porque é aquilo que ela conhece. Por isso que eu tô falando que a escolha é realmente inconsciente e a pessoa não tem como saber, né? Porque aquilo é tão comum na vida dela, né? É como se falasse assim, eu enxergo bem com esse óculos. Então, se eu tirar aqui, eu não enxergo nada. Eu tô sempre enxergando por esse óculos e tá tudo bom. Não faz mal se ele tem uma marca de dedo, se ele tá arriscado, eu já acostumei com esse óculos. Percebe? Então, é exatamente isso. Então, as escolhas inconscientes estão aí por conta disso. Quer ver coisas que acontecem que são escolhas inconscientes
que a gente fala assim, nossa, mas eu não estou no controle disso. Neste momento ainda não. Então vamos lá. Gente que adoece todas as férias. Por quê? Porque inconscientemente ela aprendeu que não pode descansar. Gente, por exemplo, que adoece no final de uma faculdade, ou quando vai ser promovido no trabalho, ou quando está prestes a fazer sucesso. Por quê? Para não correr o risco de errar, para não correr o risco de se expor, de ser desacreditada, né? Gente que adoece quando estava começando a desabrochar. Por quê? Porque percebe que vai ser autossuficiente e, nossa, mas eu quero ser cuidada, né? Inconscientemente. Então, adoece. Então, veja que não sabe fazer isso de uma forma saudável, né? Qual seria a escolha consciente saudável? Vamos lá. Eu posso descansar sim, né? Então eu vou me preparar para as férias, para aproveitar as férias, né? Então eu me dou este período de descanso. Isso é consciente. Como que eu faço isso? Bom, você não vai esperar ter um burnout, né, ou quase um burnout, para entrar em férias, para pedir suas férias. Você vai fazendo períodos de repouso, usar o seu final de semana para descansar, né, fazer coisas agradáveis, tal, para quando você chegar nas férias, você ter ainda energia para aproveitar essas férias. Isso é uma escolha legal, consciente, diferente, por exemplo, né, de entrar de novo num padrão. Né? Eu tive uma cliente que ela todas as férias, todas as férias. Imagina a pessoa contratar um cruzeiro, estar lá no cruzeiro com a família e ela passar todos os dias do cruzeiro dentro do quarto, enquanto todo mundo aproveitava. Isso acontecia com ela todos os anos, de desmarcar a passagem que ela tinha para Cancún, porque sempre ela ficava doente. Então, isto é real, tá? Isso não é balela, não é exemplo só. Existe, acontece. Quer ver uma outra escolha interessante? Quando você está se destacando, né? Em alguma coisa que você está fazendo, né? E, e aí você dá ouvidos para alguém, né? Que está dizendo que você não é bom. Você não é boa naquilo que você faz. E aí você chega e fala, cara, ai, desisti. Ai, quer saber, é melhor não fazer mesmo, né? Você acha que essa escolha é consciente? Não é. É porque você não tem, a pessoa não tem a confiança em si mesma suficiente para chegar e falar, quer saber, deixa essa pessoa falando para as paredes e eu vou continuar, entendeu? Eu vou tentar mais um pouquinho, tá? Então, assim, essa é uma pergunta. Será que você se identifica com alguma situação dessas, né? E a outra pergunta, como sair disso, né? Só deixando aqui falado, já deixando avisado e fazendo um convite, eu vou fazer um workshop dia 16 de setembro, né? Próximo, vai ser uma sexta-feira, vai ser das 19 às 22 e eu vou estar trabalhando com a escrita terapêutica como uma ferramenta de cura na prática. E muito do que nós vamos trabalhar lá tem a ver com essas escolhas inconscientes. Então, é muito importante, se você percebeu nisso que eu estou te contando, que essas escolhas estão fazendo parte da sua vida, se inscreve, tá? O valor tá super camarada, porque vai ser uma aula em grupo, então eu consegui fazer um valor bacana, tá? Menos do que uma pizza, e são 3 horas. 3 horas comigo para aprender uma técnica super poderosa para você conseguir entender de onde vem isso, limpar estas escolhas. Tem uma ferramenta para você ir limpando essas escolhas e escrever o teu futuro, tá? E continuando, então, vamos lá. Que mais? Né?
primeira coisa que você vai fazer, então eu vou te dar algumas dicas aqui, duas, tá? Como que a gente identifica uma situação dessas? Primeiro, você vai ter que perceber as situações que vêm acontecendo em ciclos com você. São sempre situações semelhantes e ver o que tem em comum, tá? Quando eu aprendi essa técnica poderosa aí, que eu vou inclusive ensinar para vocês dentro da escrita terapêutica, eu consegui entender coisas que aconteciam comigo ciclicamente e à medida que isso entrava no consciente, parava de acontecer isso. Ai, Ana, e nunca mais vai acontecer? Não. Aí começaram a acontecer outras coisas de outros níveis e aí eu fui limpando. Então a gente vai fazendo a limpeza, tá? Mas isso tem que vir para a consciência. Então a primeira coisa é o que é que sempre se repete? O que é que sempre se repete na sua vida? Você está ganhando sendo forte, guerreira, ou você está ganhando sendo vítima, sendo inocente, ou você está ganhando se vingando de pessoas, ou sendo sempre a boazinha, sendo aceita, sendo amada? Como que você está ganhando? O que está acontecendo? Tá? Essa é a primeira pergunta. Vou dar exemplos aqui, né, para você entender. Então, por exemplo, você pode perceber que você, nos últimos anos, só escolheu relacionamentos ruins, ou ambientes de trabalho abusivos. Você pode, como eu já dei o exemplo, perceber que você fica doente sempre que tira férias, sempre que tem um feriado. Você pode perceber que está se relacionando sempre com pessoas que exploram o seu trabalho, que não te pagam como merece, ou que roubam suas ideias, né? Ou você pode perceber que sempre que tenta ir para frente com a sua vida, né? Aparece alguém próximo de você que fica doente, você escolhe cuidar dessa pessoa naquele período que você ia cuidar das suas coisas, ou que a pessoa chega endividada, te pede uma grana, era o dinheiro que você ia usar para começar algo seu, ao invés de você chegar e falar um sonoro não, olha, infelizmente eu não tenho, não dá para fazer, você vai lá e dá o dinheiro para a pessoa, não desenvolve o que você quer, né? Ou que você está usando um tempo, né, que seria para desenvolver o seu projeto, para cuidar de coisas dos outros. Então, isso são escolhas inconscientes. Movidas por quê? Para você por ganhos de você ter aprovação, né? Para mostrar que você é boa, que você é polivalente, que você é guerreira, lá, 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 tá? Então, segunda coisa que você vai refletir aí é quando isto aconteceu, quando essas escolhas aconteceram. Você ficou realmente, genuinamente brava, chateada, triste, inconformada? Ou, no fundo, e você sabe do que eu tô falando, né? Você se sentiu aliviada porque aquilo aconteceu? No fundo, você se sentiu livre de uma responsabilidade que não sabia se ia dar conta? Ou você se sentiu forte, você se sentiu a única responsável daquele rolê, porque ninguém fez, só você, tá? A gente cai nessas esparrelas, tá? E não é uma vez nem duas, é só uma vida inteira, tá? Quando você entende o que você ganhou inconscientemente, tá? E o que você perdeu com esses acontecimentos, tá? É aí que você começa a abrir a possibilidade de mudar as suas escolhas futuras. E por que eu estou dizendo que você começa a abrir a possibilidade e não dizer que você mudou tudo? Porque tudo isso também é questão de você se decidir por escolher pelas suas coisas, tá? A hora que você decide escolher por si mesma, né, para a sua vida, as escolhas onde você vai falar o protagonista, realmente a pessoa principal, você para de fazer escolhas inconscientes e escolhas ruins. Então, primeira coisa, você vai olhar ali
quais são os seus ganhos, o que é que você ganha, né? O que é que está acontecendo repetidamente que sempre te atrapalha de ir atrás dos seus sonhos, de realizar projetos, de cuidar de você, da sua vida e tal, né? Isso, quando você percebe, né, que isso está acontecendo, você percebe que você está ganhando porque você parece forte para todo mundo, porque você é a pessoa que cuida de todo mundo, então você está sendo vista e está sendo amada por conta disso? Ou será que você está cuidando e você está tendo aquele ganho de vingança ali, porque você fala, tá vendo? Agora eu cuido, você não cuidou de mim e eu cuido de você. Ou será que você está tendo aquele ganho de dizer, olha, tá vendo? Eu sou aquela guerreira fantástica, maravilhosa, que faço 10 mil coisas ao mesmo tempo, né? Menos para mim. Ou será ao contrário, que essas coisas estão acontecendo e você está deixando outras pessoas cuidarem de você e fazerem, ou você está passando por situações repetidamente abusivas, né? Ou que estão se aproveitando de você, mas em que você olha e fala assim, mas eu não tive culpa, eu não sabia, eu não percebi na hora, né? Então você é inocente, você acaba saindo de inocente disso daí, ou você acaba sendo vítima, né? Então, isso são papéis onde você não precisa ganhar, não vai ter responsabilidade pelo que está acontecendo, percebe? Então, a hora que você saca o que está acontecendo, né? Você vai identificar situações semelhantes, né? No início, óbvio, o Tico e o Teco não vão fazer isso assim, vai demorar um pouquinho, mas depois você vai pegando esse jeito, tá? A hora que você entendeu isso, né? Você vai perceber nessas situações que se repetem qual que é o primeiro sentimento que vem, né? E qual que é o sentimento que você diz que você tem. Então, às vezes você fala assim, nossa, eu fiquei muito brava com isso. Nossa, eu fiquei chateada, fiquei muito triste, fiquei inconformada com isso. Fiquei revoltada. Mas lá no fundo, você sabe que a primeira coisa que veio, e que você não admite nem para você mesma, é que você se sentiu aliviada, que você se livrou de uma responsabilidade que você nem sabia se dava conta, que você estava, né, insegura. Você se livrou de fazer alguma coisa que você tinha medo, né? Ou você, no fundo, você fala que ficou com raiva, mas nossa, você se sentiu forte, se sentiu poderosa, né? Aquela única responsável daquele local, tá? Então são coisas que a gente ganha, tá? Então, isto que eu tô te falando te dá condições de começar a mandar na sua vida, porque você já identificou aonde estava ruim, quais eram as escolhas inconscientes que estavam regendo a tua vida. Agora, vai ter gente que vai falar assim, ai, mas é muito difícil, né? Sabe aquela? Muito difícil perceber. Essas daí, elas vão continuar no mesmo lugar. Agora, tem outras pessoas que vão falar assim, nossa, poxa, então tem um jeito de eu controlar, de eu entender qual que é a minha escolha inconsciente. Então, qual foi o passo 1 mesmo, Ana? Entender quais são os acontecimentos cíclicos. Legal, foi esse. Segundo, nossa, como que foi que eu me senti? Poxa, eu disse isso, mas na verdade foi isso aqui. Pode até queimar o papel depois, mas você já entendeu o que era. A pessoa que entendeu isso, fala, eu quero mudar, e não fala, é difícil, fala, eu vou tentar. Essa pessoa vai atrás de ferramentas para mudar, tá? E aí ela vai, a hora que ela percebe, que ela identifica aquilo ali acontecendo de novo, ela para. E aí ela vai fazer escolhas conscientes. Por exemplo, chegar e falar, ai, poxa vida, maninho, não tenho dinheiro para te emprestar. Não, mas eu sabia que você tinha falado que ia começar um projeto. Então, exatamente, eu vou começar o meu projeto. Eu não tenho dinheiro para emprestar.
porque é o meu projeto. Ah, mas isso aqui... Tinha que ter pensado antes, né? Então, isso é uma escolha consciente. Nossa, mas a pessoa vai me odiar. Problema da pessoa. Porque você fez a escolha consciente para seguir com a tua vida, com os teus objetivos, fazendo as tuas coisas. Ah, a pessoa queria estava se aproveitando de mim. Ah, eu saquei isso, eu falo, olha, a partir de... Ah, você pode me fazer um favor? Eu falo, não posso. Por quê? Porque isso que eu estava fazendo, por favor, eu percebi que tem valor. Então é o seguinte, eu até posso fazer a mesma coisa por você, mas a minha hora custa tanto. Ai, nossa, como você tá entojada. Faço como você quiser, mas se você quiser que eu continue fazendo isso aqui, custa tanto. Tá? Então, assim, são escolhas conscientes. Obviamente, as pessoas que estavam acostumadas com aquela pessoa que não tinha boca para nada, por exemplo, ou com aquela pessoa que estava pronta para fazer tudo para todo mundo, não vão gostar. Mas até aí, não é problema seu mais. Teu problema, você já está começando a resolver, tá? No workshop que eu vou fazer dia 16 de setembro, de escrita criativa, tá? Eu vou ajudar, vou dar um passo a passo para quem estiver lá comigo, para entender essas escolhas inconscientes, tá? Limpar estas escolhas inconscientes, conseguir entender, chegar aí, tá? E vendo quais são os seus sonhos, os sonhos que você travou, parou, esqueceu, começar a colocar eles novamente como prioridade, ou pela primeira vez como prioridade, porque tem gente que vai colocar pela primeira vez, tá? E literalmente escrever o seu futuro possível, com escolhas conscientes e sem autossabotagem, tudo bem? Então, por exemplo, tá? Você escolhe que vai fazer live toda semana, como eu escolhi. Imagina que eu chego e falo assim, ai, mas o meu dia tá tão corrido. Ai, hoje eu não quero fazer live. Aí eu desmarco de última hora, né? E aí eu não tô aqui com vocês. E eu não tô aqui falando para vocês. E fazendo o meu papel de terapeuta que tô ensinando para vocês alguma coisa relevante. Percebe? Então, pronto, eu já me auto-sabotei. Então, hoje eu olho e falo assim, não, eu tenho essa escolha, então, minha quarta-feira, né, é sagrada. Eu já sei o que eu tenho para fazer. Eu tenho outras coisas para fazer, mas estão todas na minha agenda. Por quê? Porque uma hora antes dessa live, eu tô com tudo pronto, câmera testada, o-ring aqui, né, que tá aqui batendo nos olhos, tudo preparado. Por quê? Porque eu vou fazer uma escolha consciente para estar aqui presente na quarta-feira, dando conteúdo de valor para vocês. Tudo bem? Então, só que isso eu programei, eu planejei, eu escrevi. Por isso que eu criei esse workshop de escrita terapêutica como uma ferramenta de cura na prática, para dar este passo a passo. Para quem estiver comigo, para você, se você quiser, se resgatar, tá? Entender o que é que estava atrapalhando, essas escolhas inconscientes que estavam te atrapalhando até o momento. Você reescrever isto e, segundo passo, sabendo quais são os seus sonhos, escrever o seu futuro, aquilo que você quer. E não se Deus quiser, não, é se você quiser. E Deus te ajuda, porque Deus ajuda, como diz o outro, quem é de madruga, né? Não é quem está lá olhando e falando, eu não vou fazer nada, porque Deus vai mandar. Não vai. Deus manda para quem está na ação, mas para quem está na ação, consciente e fazendo, né, coisas para o seu próprio crescimento, tá? Workshop de escrita terapêutica vai acontecer, então, dia 16 de setembro. Vai ser uma sexta-feira, porque eu já sei que as mulheres têm
seus dias ocupados, então eu não vou fazer no meio da semana, porque eu quero que no dia seguinte a pessoa fale assim, eu não tenho nada para fazer, eu posso dormir até a hora que eu quiser, tá? Então, começa às 19, termina às 22, tá? Vai ser um grupo terapêutico, então você está fazendo esse workshop pelo Zoom, então você pode estar na Amazônia, pode estar lá no Rio Grande do Sul, você pode estar participando, tá? E faz, assim, toda a diferença, a hora que você consegue fazer este processo consciente, né, de transformar, né, pontos negativos da tua história passada e conseguir colocar os seus objetivos no papel de uma forma consciente, positiva, que é o que eu vou te ensinar com a escrita terapêutica, tá? O valor vai estar super acessível, porque eu estou programando, tem vagas limitadas, tá? Mas é para fazer em grupo, que é exatamente para poder ficar acessível para todo mundo, tá? O link da inscrição está na minha bio do Instagram, então são poucas vagas. Se você se interessou, se você sentiu que isto é para você, se você entende que essa é uma ferramenta que você pode usar, que você vai usar, né? Esteja comigo, faça a inscrição, o link está na bio da minha Instagram, tá? Eu vou ficar muito contente de ter você comigo, tá ok? Então, essa foi a live explicando, né, por que a gente tem que estar atento para as nossas escolhas inconscientes, porque elas nem sempre vão nos ajudar na vida, porque a base de onde elas foram criadas nem sempre foram bases saudáveis, tá ok? Às vezes elas tiveram base, né, tiveram origem em acontecimentos que foram dolorosos, traumáticos, que nos marcaram, e aí a gente vai estar sempre fazendo escolhas inconscientes, tentando nos proteger, e vamos repetir essas escolhas que nos atrapalham no alcance dos nossos sonhos, nos atrapalham em ser bem-sucedidas, em ser felizes, tá? Então, se você quer mudar, se você quer ter o controle da tua vida nas mãos, se dê essa chance. Começa fazendo a inscrição para o workshop de escrita terapêutica, tá? Que eu vou estar te guiando num processo para você realmente reescrever a sua vida daqui para frente, tá ok? Eu estou terminando a live agora, tá? A Thelminha tá entrando agora, né? Mas vou tentar deixar essa live gravada. Rebobinem a fita, como eu diria na minha época, né? Assistam desde o início, porque ela foi preparada com muito carinho para vocês. E deixo então, né, novamente o convite para que vocês estejam comigo no workshop de escrita terapêutica, e mulheres que ainda não entraram na minha comunidade de mulheres lá no Telegram, que é gratuita e que tem conteúdo gratuito, exclusivo, semanal para vocês, entrem, o link também está na bio do meu Instagram. Era isso, esse era o recado, tá? Muito obrigada pela audiência e estejam comigo na próxima semana, que tem mais uma live. Até mais.